Capítulo 1. Superioridade cognitiva. O primeiro passo para virar o jogo é entendermos que nós, como humanos, somos superiores em cognição, e por causa dessa superioridade cognitiva, criamos ferramentas que são superiores a nós em execução. Partindo desse princípio, percebemos que para virar esse jogo temos que concentrar nosso tempo em atividades cognitivas e colocar tecnologias para realizar nossas atividades executivas. Precisamos nos questionar: por que estamos usando a tecnologia para fazer atividades, ao invés de colocar a tecnologia para fazer atividades por nós? Essa é uma das principais perguntas que vou responder, pois nesse livro não vamos apenas entender o problema, vou te mostrar também as soluções já existentes e o potencial que podemos alcançar. E antes que você se assuste, fique em paz, você não precisa ser expert em tecnologia, muito menos um profissional da área para conseguir usufruir dos benefícios que a mesma traz quando é utilizada como extensão humana. Com o conhecimento básico de um usuário da computação que você já tem, será possível usar as ferramentas que possibilitam hackear o tempo. Inclusive, é provável que hoje você já faz isso intuitivamente em seus pequenos hábitos. Através do seu celular, você já economiza tempo em algumas atividades básicas, como quando você está com fome e pede comida pelo iFood. Ou quando você precisa se locomover e pede um carro pelo Uber, e até mesmo quando bate a carência e você pede uma pessoa pelo Tinder. Que horror, Felipe! Sinto lhe informar, mas esse é um dos menores conflitos éticos que o poder computacional trouxe à tona. Lembrando que a primeira edição deste livro recebeu algumas críticas pelos leitores de fora do Brasil por não representar a realidade, então quero deixar claro que todas as referências cotidianas citadas aqui são com base na minha realidade de vivência no Brasil, país que nasci e cresci. Por mais superficiais que as aplicações da computação contemporânea possam parecer, elas têm se tornado cada vez mais cirúrgicas e eficientes o suficiente para liberar pequenas doses de dopamina no seu cérebro enquanto você as utiliza. Isso é o que te faz continuar usando. Como disse Edward Yale, só existem duas indústrias que chamam seus clientes de usuários, a de drogas e a de software. Meio sensacionalista, mas não deixa de ser fato. Diferente do que o senso comum e a própria indústria te contam, a computação não serve apenas para acessar suas redes sociais, sua caixa de e-mail, pagar uma conta sem sair de casa ou passar o fim de semana fazendo maratona da sua série favorita. O poder computacional serve para hackear o tempo e infelizmente a maioria das aplicações atuais são um desperdício de todo esse poder. Quando vejo alguém utilizando o último lançamento do iPhone apenas para tirar uma selfie e postar no Instagram, eu imagino a pessoa utilizando uma Ferrari para atravessar a rua. Ou quando vejo alguém utilizando um notebook com um processador Intel Core i7 apenas para assistir um filme na Netflix, imagino a pessoa embarcando num foguete para ir até a esquina. Nada contra redes sociais e serviços de streaming, longe de mim criticar impérios tecnológicos incríveis como Facebook e Netflix, mas como profissional da área de tecnologia, eu preciso colocar para fora esse meu incômodo. A década de 2010 a 2020 teve as mentes mais brilhantes da tecnologia investindo seus conhecimentos em algoritmos, inteligência artificial e ciência de dados para entender o comportamento dos usuários e criar conjuntos de dados que refletem seus interesses. Quando eu era criança eu literalmente sonhava com o meu futuro, e ele seria repleto de carros voadores, viagens interplanetárias, robôs que fariam atividades domésticas e computadores holográficos que conversariam comigo. Confesso que era uma imaginação influenciada pelos desenhos que eu dedicava horas do meu dia assistindo, como o Cyber Chase e Jimmy Neutron, mas a questão é que cheguei no futuro e, é sério, centenas das mentes mais brilhantes do mundo passaram as 2 últimas décadas se dedicando a pesquisas e desenvolvimento de algoritmos surreais e superpoderosos que servem para realizar a grande e incrível função de nos dizer com precisão qual é o próximo vídeo que gostaríamos de assistir, ou qual produto estamos pensando em comprar. O que é realmente incrível em termos comerciais, pois é muito mais vantajoso para uma empresa investir anunciando seu produto através de algoritmos que sabem quem está interessado no produto. Porém, como usuário final, estou decepcionado com o futuro. Sei que os avanços tecnológicos das 2 últimas décadas fazem sentido quando olhados de algum ponto de vista específico e que também fazem sentido dentro do contexto das grandes corporações. Sei que o nível de inteligência desses algoritmos vai muito além de apenas nos dizer qual é o próximo vídeo que gostaríamos de assistir, mas continuo decepcionado com o futuro.
E o motivo dessa decepção é que eu tive a experiência de conhecer o passado, através da história da computação e de quais eram as aplicações das versões mais primitivas e embrionárias. Quase 60 anos antes de eu nascer, Alan Turing publicava um artigo sobre uma máquina imaginária que era capaz de executar uma sequência de instruções. Alguns anos depois, essa máquina quebrou a criptografia de uma mensagem por minuto, mês após mês, durante a Segunda Guerra Mundial. Um trabalho computacional que salvou literalmente a vida de 14 milhões de pessoas e que, se humanos fossem executar, levariam milhões de anos para concluir, realizado por uma máquina primitiva que teoricamente ainda nem era um computador. Tudo isso já era realidade décadas antes do meu nascimento e já provava a dimensão do poder computacional quando usado como ferramenta para realizar atividades significativas e relevantes para a humanidade como um todo. No momento em que estou escrevendo esse livro tenho a idade que Alan Turing tinha quando escreveu o artigo e estamos aproximadamente 80 anos após o fim da Segunda Guerra Mundial. Corporações estão utilizando todo esse poder computacional para alcançar resultados cada vez mais astronômicos em suas missões comerciais, batendo metas de faturamento que antes eram para os próximos 5 anos, nas próximas 5 semanas. Governantes estão utilizando o poder computacional para alcançar a popularidade que os coloca como representantes supremos de suas nações. Antes esse era o trabalho de uma vida inteira. Hoje, figuras que nunca foram relevantes na política surgem do nada e de 2 a 4 anos são eleitos como presidentes. Se isso é bom ou não, depende do que o presidente eleito vai fazer com esse poder, mas isso não tira o quão encantador é ver que o poder computacional pode levar alguém do anonimato ao topo de uma nação em alguns anos. E as pessoas? As pessoas. Bom, as pessoas estão utilizando o poder computacional para perder parte do seu escasso tempo livre rolando uma tela e clicando em um botão. Se essa pessoa estiver entre os 200 milhões de brasileiros que se enquadram da classe baixa à classe média, provavelmente fazem isso também enquanto estão no trânsito, onde gastam em média 17% do seu tempo e geralmente a caminho do trabalho. Que inclusive, esse trabalho nem sempre a pessoa gosta, mas vende 33% do seu tempo para uma organização em troca da sobrevivência básica. Depois desse trabalho, mesmo exaustas, essas pessoas vão para alguma instituição de ensino, onde também gastam em média outros 17% do seu tempo. Ao chegar em casa, quando conseguem se dar ao luxo de ter um sono básico de 8 horas, gastam 33% do tempo se recuperando para reiniciar esse ciclo no dia seguinte. Essa foi minha rotina durante 5 anos e essa é a rotina de milhões de pessoas. Alguma coisa está errada. Esse não é o futuro tecnológico que eu sonhava quando era criança. As expectativas de futuro do Filipinho foram plenamente frustradas. Eu sei, dramático, porém real. Se eu pudesse voltar no passado e conversar com o Filipinho eu diria, moleque, seu sonho é lindo e inspirador, mas se você realmente quer esse futuro, saiba que é você quem vai ter que criá-lo. E essa é minha missão. Precisamos da próxima revolução tecnológica, que irá impactar diretamente em nossa evolução como espécie, onde utilizaremos tecnologia como extensão própria para vivermos além do tempo.